noite, amigos, em especial os amigos da Sociedade Espírita Círculo da Luz, que é a nossa casa onde nós trabalhamos normalmente. Quero agradecer a oportunidade de realizar essa tarefa neste dia especial de Carnaval. Mas antes de começar, façamos a nossa prece, onde dirigimos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos que nos acompanham e nos orientam, e agradecendo a oportunidade de, apesar de tudo, estarmos encarnados aqui, neste momento, e de podermos estar trabalhando e refletindo a respeito dos ensinamentos da doutrina. Então, o capítulo dessa semana é Os Trabalhadores da Última Hora. Porém, o tema da minha exposição é Os da Última Hora e o Carnaval. Por que esse título diferente? Afinal de contas, hoje é terça-feira de Carnaval, que normalmente é um dia de festa, de loucura e de muitas perturbações, normalmente. Normalmente, a nossa casa não tem trabalho nem palestras na semana do Carnaval e nem nesta data. Mas como nós estamos numa situação diferente, estamos aqui hoje e continuamos trabalhando. Este é um ano diferente, na verdade. Nós, que já falamos disso, nós estamos meio casulo, recolhidos, afastados da casa que não está aberta ainda. Mas temos também o efeito borboleta e conseguimos voar nas nossas exposições e nas nossas palestras e nos nossos estudos, que continuamos realizando virtualmente. Então, por isso nós estamos aqui. Apesar de ser terça-feira de Carnaval, estamos aqui refletindo. Então, nós somos da última hora, os da última hora é o Carnaval. Somos esses rebeldes que não aproveitaram as outras oportunidades que tiveram em múltiplas e múltiplas existências, que no passado faziam guerras, ou que hoje brigamos por causa de política, por causa de futebol e dos motivos mais absurdos. E quando chega o Carnaval, ou quando chegava o Carnaval, no passado nós dizíamos, hoje vale tudo. E nós, os trabalhadores da última hora, ou os da última hora, outros que não sejam da última hora, mas todos que estão encarnados no planeta são da última hora, apesar de sermos espíritas e estarmos mais comprometidos. Então, muitos de nós se deixavam levar por este clima do vale tudo. E muitos se perdem nesta festa. Muitas vezes se ouvia a frase, nesta data ninguém é de ninguém. Este ano, talvez, ou certamente não tem, porque está vetado. Ou será que não está? Oficialmente sim, mas muitos estarão se reunindo em grupos, de forma oculta, e festejando da mesma forma. E aí nós consultamos o Evangelho. O último parágrafo do item 5, ele diz assim, é uma questão. Muitos se transviaram. Por que muitos se transviaram? Muitos se perderam. Como nós reconhecemos aqueles que estão no bom caminho? E aí o Evangelho nos diz, reconhecê-los-eis pelos princípios da verdadeira caridade. A verdadeira caridade, aquela que nós já estudamos, da questão 886 de O Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, os que não se perderam serão reconhecidos pelos princípios da verdadeira caridade, que eles ensinarão e praticarão, ou seja, vivenciarão
no seu dia a dia. Reconhecê-los-eis também pelo número de aflitos que consolarem. E nós nos perguntamos, quantos aflitos nós estamos consolando? Não sei, cada um indague a sua consciência, o que está fazendo, independente da festa ou da não festa. Vamos reconhecer também aqueles que não se perderem pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação e pelo seu desprendimento, pelos seus princípios das leis de Deus, das leis imutáveis, das leis perfeitas do Criador, do amor a Deus, amor ao próximo como a si mesmo. Então estes serão os escolhidos. Porém, aí chega o carnaval e tudo parece que desanda. Tudo parece que vai se acabar na quarta-feira. E nem sempre se acaba bem na quarta-feira. Será o nosso caso também? Acredito que não. Somos trabalhadores da seara espírita. Ao menos, me parece que não. Mas, de qualquer forma, este ano, como não tem o carnaval da maneira como era comemorado nos anos que se passaram, acho que parece que não. Mas, se muitos se perdem neste momento, e aí eu falo da grande coletividade, é preciso que nós lembremos onde é que nós moramos, afinal de contas. Moramos na pátria do Evangelho, onde se pratica o Evangelho na sua essência? Não, a nossa índole ainda é de um mundo de expiação e de provas, de muitos conflitos, de muitas desavenças. E agora que se aproxima a transição, nós ainda estamos meio que apegados ao passado. Um passado de dificuldades, um passado de conflitos. E aí nós ficamos buscando, que festa é esta, afinal? A origem do carnaval vem dos tempos mais antigos, mais remotos, das bacanalhas, das saturnalhas de gregos e romanos. Lá, 600, 500 anos antes de Cristo, com muita comida, com muita bebida e muitos prazeres. Como prazeres, se entende, liberalidade da sexualidade. Mas esta festa, ela veio se transformando, e em Portugal, porque nós somos e fomos no início uma colônia de Portugal, existia uma festa que se chamava Entrudo. E depois do descobrimento, lá por 1600 e pouco, os portugueses trouxeram esta festa do Entrudo para o Brasil. Ela era praticada pelos escravos, que saíam à rua com os rostos pintados e que então comemoravam exatamente nesta época, antes da Quaresma, antes da Páscoa, os 40 dias antes da Páscoa, comemoravam saindo à rua, jogando farinha uns nos outros, bolinhas de água ou de águas de cheiro. Às vezes eram bolinhas de outros cheiros não tão agradáveis. Era um pré-carnaval, comemorado exatamente na mesma época antes da Quaresma, 40 dias antes da Páscoa. E o que significa carnaval? Carnaval significa adeus à carne, porque na Quaresma não podia se comer carne. Mas o intrudo foi levado por aqueles que eles chamavam de bárbaros durante algum tempo. Mas de repente teve uma campanha contra o intrudo para afastar, entre aspas, os bárbaros da rua. Porque a classe média, a classe alta, também queriam festejar e queriam ocupar as ruas, e que estavam ocupadas pelos escravos e pelos menos afortunados que festejavam. E assim começa o carnaval. Nasceu nas ruas de São Paulo, e em São Paulo até hoje ele tem características diferentes daqui do sul, onde nós conhecemos.
os blocos de rua, onde o povo, os grupos se formam e saem a festejar. Apesar de ter escolas de samba também, mas é no Rio de Janeiro que o carnaval é considerado o maior carnaval do mundo. Com as escolas de samba desfilando, altos luxos e muitos desses luxos financiados pelo próprio governo que se envolvia nesses assuntos, por empresas interessadas e, por que não dizer, de forma dissimulada ou nem tão dissimulada, pelo tráfico de drogas, porque tinha interesse na comercialização que acontecia em larga escala nesses eventos. E nós vamos assim evoluindo. Mas se nós refletirmos um pouco, talvez no século passado, nós que já estamos de cabelo mais branco, nós nos lembramos que o carnaval nos salões, eles eram talvez mais simples do que hoje. Era um aspecto mais lúdico, onde as famílias participavam da festa e as marchinhas de carnaval eram cantadas e eram lembradas de forma mais inocente. Lembram delas, algumas delas? Lembro, por exemplo, de Máscara Negra, sem conotação racista. Hoje nem sei se o nome seria Máscara Negra, mas a Máscara Negra dizia assim: quanto riso, ó quanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. Alecrim está chorando pelo amor da Colombina no meio da multidão. Oh, alá, oh, ah, oh, mas que calor! Atravessamos o deserto do Saara, o sol estava quente. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, acorda Maria bonita, levanta, vai fazer o café. Oh, jardineira, por que estás tão triste? Mas o ficou e que te aconteceu? E era assim o carnaval. Mas também se pegava no pé do Zezé. Olha a cabeleira do Zezé. Então, era mais inocente, mas não era santo também, muito longe disto. Mas, nas datas mais recentes, isso foi se transformando. Eu diria assim, como é hoje não, hoje está cancelado esse ano, mas como era nesses últimos anos. Este ano é um ano de pandemia e o carnaval está cancelado. Mas na nossa lembrança vem aquilo que acontecia. Ou a grande massa da festa do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, da Bahia, aquelas puxadas de samba. E aí nós veremos, talvez, ou nos lembremos das imagens, provavelmente, corpos nus, mulheres e homens, sexo livre, escancarado, como se tudo fosse normal. O álcool, as bebidas em excesso. E o pior, as drogas. Cocaína, crack e outras coisas mais misturadas. E o que acontecia levava a muitos desencarnes prematuros durante o carnaval. Suicídios induzidos pelas esferas inferiores. E aí chegamos ao lado de lá. Chegamos ao mundo espiritual. Porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Ao nosso redor existe uma multidão daqueles que nos acompanham. Com carnaval ou sem carnaval. Os processos de interferência espiritual, nós sabemos muito bem como acontece. Mas se for com bebida, se for com droga, se for com sexo livre, aí eu diria assim, a coisa complica de vez. E eu trago algumas imagens de uma obra de Filomeno de Miranda, por intermédio de Valdo Franco, Nas Fronteiras da Loucura. Nesta obra, ele nos relata um pouco do que acontece do lado de lá. E ele, nos capítulos iniciais, vai nos escrevendo as nuvens psíquicas
músicas de baixo teor vibratório envolviam a cidade, a imensa e generosa cidade envolvida por um baixo teor vibratório. O ruído atordoante dos instrumentos de percussão incitava ao culto bárbaro, ao prazer alucinante. Corpos pintados e semidespidos levavam ao frenesi. E acompanhando o cortejo das grandes escolas de samba, o brilho ilusório que logo se apagaria. O carnaval convidava a todas as loucuras e as paixões. Milhares de pessoas imprevidentes extravasavam. Tudo, afinal, era válido, e cediam aos desejos que enlouqueciam. A delinquência abraçava o vício, gerando agressores e agredidos. Era uma esfera de pestilência. Não sou eu falando, é Filomeno. Era uma esfera de pestilência, na qual as formas pensamento dos encarnados, porque quando nós pensamos de forma muito fixa, nós criamos formas pensamento. As formas pensamento dos encarnados se juntavam às entidades perversas que estavam do lado de lá acompanhando a festança, a bebedeira e a luxúria, gerando um espetáculo de pandemônio deprimente, diz Filomeno. Os dois povos estavam em sintonia perfeita, sintonia inferior. A física e a espiritual em simbiose psíquica, ligados. E todos que ali estavam sofriam esta ação. Porém, nós sabemos que nunca nós estamos desassistidos. O plano espiritual está presente, os benfeitores espirituais estão presentes. E relata Filomeno nesta obra que nesta época, que este ano certamente não vai acontecer, porque, afinal de contas, está cancelado. O doutor Bezerra coordenava naqueles momentos, uma expressiva equipe de socorristas, de pessoas, de espíritos voltados ao bem. Era uma equipe formada por médicos, enfermeiros e auxiliares. E tinha postos espalhados em toda a grande cidade. E na praça central tinha como se fosse um grande hospital de campanha, recolhendo aqueles espíritos que desencarnavam na loucura da festa que se processava. As atividades, diz Filomeno, pareciam um campo de guerra. Eles estavam ali tentando minimizar os infortúnios do evento, onde se feriam, se destruíam e se perdiam. A cidade estava numa batalha. Vejam os termos duros, os termos fortes, com agressividade e violência em cenas lamentáveis. E o centro de atendimento registrava, ao mesmo tempo, apelos de notícias de toda a ordem. Eram familiares que oravam por aqueles que andavam perdidos pela rua. Então, as pessoas voltadas ao bem, que permaneciam preocupadas, oravam e refletiam, buscando ajudar os seus filhos, os seus parceiros, que estavam por aí fazendo a grande festa. E estes pedidos por familiares, eles surtiam efeito. Então, aqueles que tombavam nas extravagâncias fatais, muitos deles eram ajudados naqueles momentos de loucura. Porque estes corações generosos, os familiares, estavam orando e intercediam por eles. Então, Filomeno relata na sua obra,
inúmeros casos reais daquilo que estava acontecendo. Eu não vou me estender mais falando aqui destes casos que, de certa forma, nos trazem imagens de pavor, de imagens perturbadoras. Mas trago ainda a lembrança de André Luiz, numa obra psicografada por Valdo Vieira, que se chama Conduta Espírita. Diz André Luiz: o espírita deve se afastar destas festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos da gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Então nós, que estamos aqui refletindo a respeito desta festa, que, de certa forma, nós, os da última hora ou a coletividade em geral, participava. Esse ano não está participando. Nós nos lembramos e dizemos que a doutrina nos ensina que nós temos o livre-arbítrio. E lembramos mais uma vez do apóstolo Paulo, sempre tão lembrado nas nossas exposições, nos nossos estudos, quando ele dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então vejam que a doutrina espírita não proíbe fazer a festa. Ela não veta a participação, porém não incentiva jamais. Cabe a nós acertarmos nas nossas escolhas. Talvez aproveitar para o feriado, ou nem é feriado, mas oficialmente não é feriado, mas sempre foi feriado, e o carnaval se estende aquela semana toda. Aproveitar essa semana para descansar, talvez, e para refletir. Este ano, mesmo recolhidos, as festas estão proibidas, mas eu tenho quase certeza que a fiscalização vai bater em inúmeros agrupamentos que se reuniram clandestinamente para fazer festas e para cometer os exageros que Filomeno estava relatando para nós. Então, em vez de participar ou de incentivar, os nossos amigos, os nossos filhos, que nós reunamos para meditar e para estudar o Evangelho. Que os nossos grupos de estudo não interrompam as suas reuniões virtuais. Ou como eventualmente alguém diz: não, mas a casa normalmente só começa a trabalhar em março, começava em março, então, por enquanto, esta semana é carnaval. Não. Esta semana nós teremos, no meu grupo, o estudo normalmente realizado na quarta-feira. Estudar e refletir a respeito da doutrina fortalece a nossa fé, fortalece as nossas barreiras em relação à interferência da espiritualidade inferior, que provavelmente vai disseminar imagens não tão construtivas e que hoje são replicadas e multiplicadas por meio da mídia eletrônica. Então, bons espíritas, nós, como trabalhadores da última hora, estamos sendo chamados. E neste capítulo, Constantino nos faz este alerta, ele nos faz um chamado aos bons espíritas. Somos bons espíritas. Aqueles que se esforçam para domar as más inclinações, para a sua transformação moral? Talvez sim, eu acredito que sim. Estamos aqui, hoje, na terça-feira, refletindo, estudando a respeito dos ensinamentos do Evangelho. Então, estamos nesse caminho. Mas, talvez ainda estejamos, muitas vezes, vacilantes. E o Constantino, então, diz assim: meus bem-amados. Diz ele, meus bem-amados. Somos bem-amados de Constantino. A espiritualidade superior não se esquece de nós, está nos acompanhando. Com Bezerra montando,
postos de socorro quando acontecia a festa. E talvez este ano, mesmo cancelado, tenha lá alguns postos de socorro, porque as festas de forma oculta vão acontecer e acontecerão desencarnes por uso de droga e por outras coisas mais. Infelizmente, estamos neste mundo. E Constantino diz: somos todos obreiros da última hora. Os trabalhadores da transição. O mundo está em transição, nós sabemos muito bem. E volto à questão na missão dos espíritas. Não escutais o ruído da tempestade? Ora, vocês ou nós não estamos ouvindo o ruído da tempestade? E ali no Evangelho diz assim: a tempestade que vai arrebatar o velho mundo e lançar no nada o conjunto das iniquidades terrenas. Pois então nós não estamos vivendo no meio da tempestade, do turbilhão? A pandemia que assola o planeta é essa tempestade que o Evangelho nos fala. Nos fez ficar reclusos, refletindo a respeito das questões do mundo, mudando o comportamento e atitudes em relação àquilo que nós fazíamos sempre, sentindo na pele a dor de estar transviado, porque muitos se transviaram. E aí nós ficamos. Será que estaremos? Ou já estivemos nos transviados e hoje temos uma última chance porque nós voltamos e estamos aqui de novo dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita? Estamos aqui ouvindo o chamado. E Erasto, nesse capítulo, nos convoca ao trabalho mais uma vez. Ele diz: ide e pregai. Ou seja, independente do casulo de que nós estamos, temos a oportunidade de pregar, de divulgar, de falar, de estudar, de refletir e de praticar os ensinamentos da doutrina e os ensinamentos de Jesus. E muitos ouvirão. Muitos não querem ouvir, e nem querem saber. Mas nós que estamos ouvindo e queremos saber, nós estamos aqui. Ouvimos? Sim, ouvimos. Nós sabemos. E saber implica numa responsabilidade maior, porque nós não podemos mais alegar que nós não sabíamos. Nós estamos aqui, sabemos das consequências dos desatinos que uma festa de loucura como o Carnaval ou tantas outras festas, as festas das drogas, do álcool e da cocaína, do crack, que nos levam. Eu lembro mais uma vez, a nossa casa, Círculo da Luz, tem um trabalho de assistência aos drogados, que continua atuando e trabalhando em prol das pessoas que estão ligadas nesse terrível vício das drogas. Que possamos ajudar a eles, ajudar a nós mesmos. Afinal de contas, nós temos a fé raciocinada. E por isso nós temos responsabilidade maior de fazer e de vivenciar. Então, a hora do trabalho é agora. Obreiros do Senhor, aproxima-se o tempo que foi anunciado. Ora, foi anunciado que essas coisas aconteceriam. Então, o que é que nós estamos reclamando? Foi anunciado em O Livro dos Espíritos, na questão 1018, diz que os maus serão excluídos para mundos inferiores. Nós queremos ser excluídos e ir para mundos inferiores? Não. Os felizes, aqueles que ouvem e que trabalham no campo do bem, no campo do Senhor, esses estão sendo convocados ao trabalho e esses certamente permanecerão neste orbe quando ele
tiver alcançado, quando nós voltarmos para cá, daqui a 200 anos, 300 anos, não sei, cada um tem o seu tempo, mas a tempestade está aí. Mais clara do que esta tempestade, não tem como fugir disto. Ah, a vacina está vindo, outras coisas estão acontecendo. Estão. Mas o impacto disto com milhões de espíritos que desencarnaram está presente. Eu tenho certeza que o Dr. Bezerra e as equipes de socorristas estão socorrendo esses que desencarnam também pela tempestade da pandemia. Então, o nosso desafio da última hora é continuar trabalhando enquanto nos restar vitalidade e capacidade de realizar o bom trabalho. Que continuemos ligados à nossa casa, divulgando os ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. É um desafio. Estar afastado é difícil, mas mesmo assim nós temos as comunicações que no passado não se tinha. Nós nos vemos, nós nos falamos, nós mandamos mensagens. Talvez não consigamos nos abraçar a muitos que gostaríamos, mas mesmo assim é uma proximidade virtual que, de certa forma, consola. Imagine se isso fosse no passado, na época da peste bubônica, lá, 1918, 1920, quando 50 milhões desencarnaram e que não existia a comunicação que se tem hoje. Hoje nós sabemos o que acontece ao redor do mundo em instantes. Então, os da última hora estão sendo convocados a trabalhar. Eu, vocês que me ouvem e que me veem e que estão ligados a alguma casa espírita ou que não estão ligados a casa espírita nenhuma, porque muitos estão chegando à casa espírita porque a borboleta saiu a voar. Antigamente, para se ouvir falar a respeito da doutrina, era preciso ir a uma casa espírita. Muito raramente tinha os congressos, Divaldo, Raul Teixeira, Haroldo, se reuniam em Gramado, em outros grandes centros e faziam uma convenção. Os espíritas iam ou os não espíritas não iam. Hoje, com a borboleta da comunicação flutuando e voando alto, eu tenho amigos que ouvem, veem e me perguntam, mas quando vai ter outra exposição, outra palestra? Estão chegando mesmo sem precisar ir à casa espírita, buscando conhecimento, buscando informações e se conectando também, porque o tempo é de mudança. Então, nós que estamos há mais tempo, temos esse dever, ide e pregai, diz esse capítulo. Nós somos da última hora e que nós, como os da última hora, consigamos aproveitar este momento. E eu tenho certeza que vocês querem, nós queremos, eu quero. Nós queremos ser felizes, nós queremos um mundo de regeneração, nós queremos um mundo feliz. Que possamos continuar em frente, tranquilos e serenos. E nesse momento eu sou grato porque tive a oportunidade de estar aqui refletindo com vocês e comigo mesmo, porque as coisas que eu falo refletem em mim. Então, neste momento de encerramento, mais uma vez, nós dirigimos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos. E agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de estar passando pela tempestade, e a tempestade ainda não nos derrubou e talvez não nos derrube. E mesmo que nós sejamos levados para o plano espiritual, nós chegaremos talvez melhores do que nós chegaríamos se nós estivéssemos envolvidos no bulício. Então nós agradecemos por estarmos na doutrina e de poder estudá-la e refletir a respeito desses ensinamentos. Obrigado a Deus, a Jesus, aos Espíritos amigos por estarem junto conosco. Muita paz, muita luz e que Jesus nos acompanhe a todos.